elas tiveram temor a Deus. Está escrito aqui no versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então a gente precisa ter temor de Deus. Aquelas mulheres, elas tiveram temor de Deus. Elas falaram assim, não, a gente não vai fazer um negócio desse. A gente não vai matar
coisa linda. Eva gerou os primeiros, Caim e Abel, mas fruto do pecado, da desobediência. Maria, agraciada, não teve contato com José, apenas nasceu no seu ventre Jesus, sem pecado, sem mancha, sem defeito, sem mácula, perfeito, 100% homem, 100% Deus, aleluia, e nos deu vida. Você pode estar triste, porque você
Jesus. Senhor, a minha irmã Solange, Senhor, abençoa também, Senhor, que está longe, lá no Espírito Santo. Eu profetizo toda sorte de bênção, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te clamo pelo teu